Nós vimos no domingo passado que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela considera duas fontes de autoridade: as Escrituras e a tradição oral, né? Só que nós vimos no estudo que quando uma conflita com a outra, eles abandonam as Escrituras e ficam com a tradição oral. E nós vimos biblicamente como Deus fez com que os seus ensinos fossem escritos e a ênfase que Ele dá para que os crentes leiam a palavra, meditem na palavra. Toda a Bíblia é feita com o objetivo de mostrar que a revelação de Deus foi escrita e o que Deus quis que nós aprendêssemos, Ele não trouxe na oralidade, Ele trouxe escrito na palavra. E agora, neste segundo estudo, nós vamos tratar sobre o chamado monopólio de interpretação, a ideia de que só a Igreja Católica Apostólica Romana está autorizada a interpretar as Escrituras. As pessoas não podem interpretar, só a interpretação oficial da Igreja Católica é o que vale. Então, nós chamamos isso de um monopólio de interpretação e vamos mostrar onde está o erro. Vamos mostrar. Vamos orar então. Pai Santo, nós te agradecemos por esta manhã e pedimos que nos abençoe, nos dê assistência para que possamos compreender a Tua palavra, possamos julgar todas as questões históricas e os erros à luz da Tua santa palavra, Pai. Nós queremos te agradecer porque temos esta segurança, este conforto de ter a Tua palavra nas nossas mãos e assim, Pai, podemos analisar e julgar todas as coisas. Ajuda-nos, portanto, neste estudo. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Muito bem, vamos então iniciar com o versículo: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. O que Deus escreveu foi para o nosso ensino. Não faria sentido nós não podermos interpretar as Escrituras se Deus tivesse nos escrito coisas para só poderem ser interpretadas séculos depois por uma instituição criada por homens. Qual é o erro então? Vamos apresentar aqui a matéria. O ofício de e novamente, irmãos, eu estou aqui usando a fonte católica, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 85, parágrafo 100, parágrafo 119, é o próprio Catecismo da Igreja Católica. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou transmitida foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo, isto é, foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Então o texto está dizendo que o ofício de interpretar foi dado unicamente ao magistério vivo da igreja. Magistério vem de magister, vem de mestres. Eles querem dizer os mestres da Igreja Católica Apostólica Romana, referindo-se ao Papa e aos bispos. Então, a ideia é que só o Papa e os bispos podem dar a correta interpretação da palavra de Deus. Esse é o parágrafo 85. No parágrafo 100 nós encontramos: o encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus foi confiado exclusivamente ao magistério da igreja, ao Papa e aos bispos em comunhão com ele, Os bispos em comunhão com o Papa. E o parágrafo 119, pois todas estas coisas que concernem a maneira de interpretar a Escritura estão sujeitas em última instância ao juízo da Igreja, que exerce o divino ministério e mandato do guardar e interpretar a palavra de Deus. Então é um monopólio de fato. Na Igreja Católica Apostólica Romana, os crentes não, os fiéis, os católicos, não têm a liberdade de interpretar a palavra. Eles dependem de uma interpretação oficial da Igreja Católica. Nós temos então esse tripé: tradição, escritura e magistério.
domingo passado nós falamos sobre a tradição e as escrituras, e nós vimos que são as duas fontes que eles julgam de autoridade, né? E que, havendo um conflito, eles ficam com a tradição. Nós exemplificamos no caso de Maria, né? A Bíblia mostra Maria de uma forma e a tradição mostra de outra forma. No choque, eles ficam com a tradição, eles não seguem a Escritura. Mas hoje nós podemos acrescentar o terceiro fundamento da Igreja Católica, que é o chamado magistério, tá? Então a Igreja Católica tem esses três fundamentos: tradição, Escritura e magistério. O magistério é o Papa e os bispos interpretando a Bíblia, dando o significado da Bíblia, oficialmente, exclusivamente. Observe, a tradição, quando entra em conflito com a Escritura, ela ganha. É a tradição que é seguida. O magistério é uma forma de dizer o que a Igreja Católica quer sobre as Escrituras. Por exemplo, o texto bíblico nos mostra que Maria manteve-se virgem até o nascimento de Jesus. E o texto bíblico mostra que Jesus teve irmãos e irmãs. A tradição diz que não. A tradição inventou há pouco tempo atrás que a doutrina da perpétua virgindade de Maria. A tradição católica diz que Maria, mesmo com o nascimento de Jesus, manteve-se virgem até o final da sua vida. De onde é que eles tiraram isso? De doutrinas de homens, porque a Bíblia não dá a mínima pista. Pelo contrário, a Bíblia mostra que Jesus teve irmãos e irmãs, e a Bíblia mostra que Maria, ela manteve-se virgem até o nascimento de Jesus. O texto fala que José não conheceu Maria até o nascimento de Cristo, o que pressupõe que depois foi vida normal de casal, não é? Mas é aqui que entra o magistério. O Papa e os bispos, para conseguirem dar força para a tradição oral, eles dizem, não eram irmãos, eram primos. Eram primos, tá? Então, eu concluo que no romanismo, a tradição e o magistério se unem para acabar com as Escrituras. No fundo é isso. Porque agora você tem a tradição inventando coisas e o magistério interpretando do jeito que ele quer os ensinos, as doutrinas católicas para acabar de fato com as Escrituras. As Escrituras não são seguidas. A origem deste erro, quando é que nasceu essa ideia? Então, em 13 de novembro de 1565, foi promulgado pelo Papa Pio IV o Credo Tridentino, ou o Credo de São Pio IV, por meio da bula Iniunctum Nobis, sob a tutela do Concílio de Trento. Então, nós falamos já que o Concílio de Trento foi um concílio católico, pós-reforma, feito justamente para se defender da reforma protestante, e o Papa Pio IV, ele escreveu este credo, e uma parte do credo é esta: aceito e abraço firmemente as tradições apostólicas e eclesiásticas, tradição oral, bem como as demais observâncias e constituições da mesma igreja. Admito também a Sagrada Escritura naquele sentido em que é interpretada pela Santa Madre Igreja, a quem pertence julgar sobre o verdadeiro sentido e interpretação das Sagradas Escrituras, e jamais aceitá-la-ei e interpretá-la-ei, senão conforme o consenso unânime dos padres. Então, este é o compromisso de um fiel católico romanista, de aceitar apenas a interpretação oficial da Igreja, e mais nenhuma interpretação. Uma refutação lógica primeiro. A Igreja Católica Apostólica Romana nunca publicou a sua interpretação oficial das Escrituras. Então veja, se eles são aqueles que têm o monopólio da interpretação, por que eles não publicam a interpretação? Já deu tempo, né, de publicar. Eu digo porque eles não publicam, porque
dependendo da situação, eles interpretam diferente. Tá? Eles interpretam diferente. Não é uma interpretação unânime entre eles e muito menos perene. Outra pergunta: se a interpretação da Bíblia deve ser feita embaixo do controle da Igreja Católica, o que acontece se a Igreja cai em erro, heresia ou apostasia? Houve épocas na Igreja Católica Apostólica Romana, e a gente vai estudar sobre isso, em que você teve escândalos entre os papas, assim, gigantescos. O período da pornocracia foi um período de poucos anos com papas envolvidos em escândalos até sexuais. E aí, neste momento, é a igreja que interpreta oficialmente a Bíblia? É nela que a gente vai confiar? Quem tem a palavra final, a igreja ou a Bíblia? A igreja muda, a igreja se abala, a igreja passa por corrupção. A Bíblia é eterna, ela permanece. Outra questão: e antes da Igreja Católica Apostólica Romana, não havia interpretação então? A gente tinha que esperar o surgimento da Igreja Católica Apostólica Romana? O pessoal teve que esperar até 1565 para interpretar a Bíblia? Percebe como não faz sentido? O Antigo Testamento, por exemplo, em que o povo já tinha acesso à palavra de Deus, como é que eles interpretavam? Se só a Igreja Católica Apostólica Romana exclusivamente pode interpretar as Escrituras. Senta-te. Tem algum microfone aí? Chegou. Som. O catecismo deles não seria essa interpretação da igreja? Um documento oficial? Não. Não? Não, porque o catecismo firma bases doutrinárias, mas não fala sobre tudo, né? Uma interpretação oficial teria que ser algo assim, uma Bíblia inteira comentada pela Igreja Católica. Isso seria uma interpretação de todos os textos, né? O que não acontece. O catecismo tem lá as doutrinas feitas por eles. Então, se eles colocarem no papel, eles ficam presos ao que escreveram, né? E eles não querem ficar presos ao que está escrito. É por isso que eles não creem nas Escrituras. É por isso que a tradição oral pesa mais que as Escrituras. Tá? Esse é o problema, esse é o grande problema. Quando você crê nas Escrituras, você está preso às Escrituras. Não importa se a sua mente mudou. A gente tem visto alguns pastores evangélicos mudando a cabeça, né? Tem um pastor evangélico aí famoso, que um dia desses disse que a Bíblia tem que ser atualizada, porque a Bíblia, quando fala de homossexualismo, ela já não acerta mais, entendeu? Quer dizer, as mentes mudam, porque as mentes são atingidas pelo pecado, a Bíblia não, a Bíblia permanece. Então, entre o meu coração que é enganoso e a palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus, não há dúvida. Por isso, nós somos o povo da palavra. Aquilo que Deus decretou é santo, deve ser seguido. Vamos para a refutação bíblica. Onde é que a Bíblia, pastor, nos autoriza a interpretar os textos bíblicos? Será que a gente não depende mesmo de uma instituição oficial para interpretar? Veja os textos bíblicos. Moisés disse que a mensagem de Deus era acessível ao povo. Ora, se é uma mensagem acessível ao povo, é que o povo pode discernir, o povo pode entender. Deuteronômio 30, de 11 a 14. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir para que o cumpramos. Nem está além do mar para dizeres, quem passará por nós além do mar, que nolo traga e nolo faça ouvir para que o cumpramos. Porque esta palavra está muito perto de ti, da tua boca e do teu coração, para a cumprires. Claríssimo, Moisés dizendo, o mandamento que te é posto não é difícil, não está longe no céu, no mar, mas está perto de você, perto do teu coração, para você cumprir, para você entender e cumprir.
Por isso a lei era lida ao povo, a sequência em Deuteronômio 31. Esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança ao Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo Israel. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que seus filhos que não a souberem ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus todos os dias, para viverdes sobre a terra a qual ides, passando o Jordão para a possuir. Então, a lei deveria ser lida para todo o povo, até para meninos, até para crianças, para que eles ouvissem a voz de Deus e cumprissem. Então, como é que eu coloco um pedágio aí no meio? Como é que eu coloco um intermediário para interpretar oficialmente a palavra de Deus, se Deus nunca o colocou? Se Deus dava a lei ao povo para que ela fosse lida e entendida pelo povo. Mais textos. O conhecido Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Há coisas difíceis, não reveladas, que pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para que cumpramos. E a coisa é direta, não precisa de uma interpretação oficial de uma instituição. Elas são reveladas a nós, para que nós cumpramos, para que nós obedeçamos. Neemias 8:2. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Olha aqui, era o primeiro dia do 7º mês. A lei foi lida a pessoas que eram capazes de entender o que ouviam. Eu não preciso de uma instituição para interpretar a Bíblia para mim. Ela é dada àqueles que são capazes de entender. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A lei é dada aos filhos, para que os filhos leiam e meditem de dia e de noite. Não há intermediários. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Cristo dizendo: examine as Escrituras. As pessoas. Observe, quando a gente fala de monopólio de interpretação, nós temos que falar também que durante muitos séculos a Bíblia não foi acessível ao povo. A Bíblia ficava guardada nos mosteiros, nos monastérios. O povo não tinha acesso à Bíblia. A partir do momento em que surgiu a Reforma Protestante, houve um esforço entre os reformadores de colocar a Bíblia na mão do povo. A palavra é monopólio mesmo. A igreja conseguiu fazer o que quis, a Igreja Católica, durante séculos, porque ela tinha o monopólio da lei. As pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. Se as pessoas tivessem acesso à palavra de Deus, elas questionariam a igreja. Então, a igreja sempre fez o máximo para não deixar a Bíblia ir para a mão do povo, porque este conhecimento lhes dava poder. Os reformadores fizeram o contrário, passaram a traduzir a Bíblia para todas as línguas e colocar a Bíblia na mão do povo. Senta-te. Tem uma obra muito interessante chamada O Nome da Rosa. E nessa obra, onde o enredo passa-se dentro de um mosteiro, tem uma parte que me chamou muita atenção. Porque dentro lá do mosteiro tinha na verdade acho que era uma abadia, eu não sei muita diferença. Mas tinha uma parte em que o personagem,
ele questiona um homem que cuidava de todo o acervo da abadia. E ele queria saber, né, algumas obras ali, enfim, alguns livros. Só que aquele personagem fala assim para ele: a gente não pode dar nada aqui do acervo para vocês, pessoas comuns. Até alguns líderes da igreja não podiam ter acesso, porque eles falavam assim: se a gente passar todos esses escritos para as pessoas comuns, eles podem perverter. Né? Acredito que ali tinha textos sagrados, né, e também outros livros. Mas eu achei muito interessante, né, que eles falavam que se as pessoas tivessem acesso, as pessoas perverteriam a verdade. É isso mesmo, né? É Umberto Eco, né, o autor. A crítica dele é acertada. É uma crítica que reflete o que aconteceu na história. A igreja, ela segurou a palavra de Deus o quanto pôde. E quando um monge começou a entender a palavra de Deus e começou a publicar os seus textos, e assim os outros reformadores, aí não teve como segurar. Aí veio a reforma protestante, porque a verdade liberta, tá? E aí quebrou-se esse monopólio da igreja. Mais textos. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Veja, os cristãos de Bereia, eles próprios, examinando as Escrituras, para ver se o ensino dado conferia com as Escrituras. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Nós já mencionamos esse texto. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Paulo falando aos crentes de Colossos. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Os crentes tinham a palavra de Deus na mão e no coração. Aqui também aos Colossos. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai para que seja também lida na igreja dos Laodicenses, e os dos de Laodiceia lede igualmente perante vós. Então a epístola algumas vezes ia para uma igreja, era lida na presença de todos, o povo guardava no coração e na memória os ensinos, e ela ia para outra igreja para ser lida em outra igreja. Mas observe, ela era lida diante dos crentes, e os crentes recebiam o ensino, sem depender de uma instituição para fazer uma interpretação. Paulo falando a Timóteo: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Conjuro-vos perante o Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos, né? Não existe esse monopólio de uma instituição, a Bíblia é para ser lida por todos. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, uma referência aqui aos ensinos da palavra, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. 1 Pedro 2, 1 a 3. 2 Pedro 1, 19 a 21. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, 2 pontos, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então os crentes podem confiar na Escritura, porque Deus separou homens para escreverem a Escritura, inspirados pelo seu Espírito Santo, para que a Escritura na mão do povo pudesse ser lida e compreendida. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas,
pois o tempo está próximo. Aqueles que leem, o povo de Deus. A palavra não pode ficar monopolizada, guardada por uma instituição. O passo final do nosso estudo é verificar que nós temos o Espírito Santo. Então, se eu dependo de uma interpretação dada pela Igreja Católica Apostólica Romana, eu estou dizendo que o Espírito Santo não serve para iluminar a minha mente, para que eu entenda as Escrituras. Estão percebendo? Sim, Wilker. Tem um microfone vindo. Isso me recorda uma conversa que eu tive com os anciãos das TJ, quando eu fazia parte da organização, e eu lendo as Escrituras, eu vi que um ensino muito claro e óbvio nas Escrituras, eles retêm, que é a questão da Trindade. E quando eu confrontei ali os anciãos, a resposta que eu tive foi: quem é você para querer nos ensinar ou ensinar o corpo governante? Porque eles acreditam que somente eles têm o Espírito Santo. Né? E ali eu confrontei usando até Salmo capítulo 100, no versículo 5, que fala que a verdade dura de geração em geração. Eu disse, então quer dizer que a verdade ficou retida durante todo esse tempo, e só no século XIX, através de Charles Russell, veio a verdade. Mas eu acredito que esse download para Charles Russell ficou pela metade, porque somente séculos depois, algumas supostas verdades que eles acreditam foram reveladas para outros líderes, né, da torre de vigia. Então esse monopólio ainda continua. Isso é triste. É verdade. Né? Com respeito a um ensino tão claro, por exemplo, como a Trindade, e não crer e achar que nós, né, somos incapazes de receber o Espírito Santo e ter o entendimento da verdade. Sim, boa palavra. É um comportamento típico das seitas que precisam de poder, né? Uma seita precisa de pessoas, e para que as pessoas não saiam, eles têm que criar estruturas de poder para manter as pessoas ali. Então, o Wilker mencionou os testemunhas de Jeová, que fazem muito disso exatamente, né? Eles têm uma tradução própria deles, e eles não aceitam ser contestados, né? Você sendo membro daquela organização, quando você foi contestar, eles usaram a força da autoridade deles. Então é típico das seitas justamente trancar os membros dentro de uma, digamos, uma redoma intelectual, para que eles não pensem fora daquela redoma, né? Durante muito tempo, e eu acho que ainda é assim hoje, Marcelo me ajude, Congregação Cristã do Brasil. No passado, eu cheguei a visitar pessoas próximas minhas, e a ordem naquela, pelo menos, era que crente não podia ler a Bíblia inteira, porque se lesse a Bíblia inteira ficava louco. Eu não sei como é hoje, Marcelo, mas essa era uma instrução. Você sabe como está hoje, Marcelo, essa questão? Hoje não há uma instrução assim, mas em relação a estudar, sim. Não é algo que é recomendado e até repudiado pelos mais antigos, né? Então, se você querer estudar um pouco mais, querer saber mais sobre a Bíblia, aí eles vão repudiar, eles vão até ir contra essa ideia. É um comportamento típico das seitas, né? Não deixar os membros saírem fora daquela estrutura. Testemunho de Jeová, por exemplo, tem muitos textos prontos, né? Em que as pessoas leem os textos prontos. Veja, a ideia, meus irmãos, é Cristo dizendo: conhecereis a verdade vos libertará. As Escrituras são inspiradas. É por isso que nas igrejas protestantes sérias, você é incentivado a ler a Bíblia inteira, a estudar a Bíblia. Tá? Mas, pastor, e não é o risco de algum membro aparecer com uma interpretação totalmente estapafúrdia? Claro que há o risco. Mas a coletividade dos crentes vai mostrar para ele que ele está equivocado, né? Sim, presbítero. Reverendo, talvez seja, para o seu comentário, nós possamos também incluir entre as nossas orientações da Bíblia, a própria instrução de Jesus Cristo a respeito dos fariseus e o que eles ensinavam, acrescentando digamos, a doutrina bíblica,
para exercer domínio sobre os seus fiéis. Ah, sim, boa lembrança, boa lembrança. Era o que os fariseus faziam, né? Eles tinham as interpretações próprias das Escrituras e eles exerciam um domínio ali entre os seus fiéis. E aí Jesus vem e quebra essa interpretação. Ouvistes que foi dito, eu porém vos digo. Ouvistes que foi dito, eu porém vos digo. Quebrando essas interpretações que mantinham o povo preso a doutrinas e costumes de homens, tá? Jesus lutou contra isso também. Muito bem. Então, o Espírito Santo, uma das funções do Espírito Santo é justamente nos instruir e iluminar a nossa mente para que nós compreendamos a verdade. Veja, talvez você já tenha visto um não crente que tenha lido a Bíblia e tenha continuado não crente. Já conheceu? Existe. Existe ateu que lê a Bíblia inteira e continua ateu. Por quê? Porque nós cremos na iluminação do Espírito Santo. Há casos de conversões de pessoa que lê uma página da Bíblia e Deus converteu. Iluminou a mente de uma forma que Deus converteu. Então o Espírito Santo, ele nos é dado não para inspirar, ele inspirou quem escreveu a Bíblia. Hoje ele nos é dado para, dentre outras coisas, iluminar a nossa mente para que nós entendamos a palavra. Porque diz o texto bíblico, o homem natural não compreende as coisas que são espirituais, elas se discernem espiritualmente. Tá? Então quem tem o Espírito lê e faz todo sentido. Vamos aos textos. Quem nos ajuda a entender a Bíblia é o Espírito Santo, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, de fato, o Espírito Santo fez com que os apóstolos, os discípulos de Jesus, se lembrassem de todas as coisas, e o que eles fizeram? Eles escreveram. Daí que vieram os evangelhos, as cartas e os livros do Antigo Testamento. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então aqui a promessa de que nós receberíamos e já recebemos o dom do Espírito Santo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Como é que nós somos guiados pelo Espírito de Deus? Ele aparece na nossa casa para conversar conosco. Como é que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus? Lembra-se da armadura do cristão, Efésios 6? Qual é a espada do Espírito? A palavra. Então o Espírito age pela palavra. Nós somos guiados pelo Espírito como? Pela palavra. O Espírito nos ensina, nos mostra a palavra. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, é o Espírito de Deus nos fazendo entender as Escrituras, elas se discernem espiritualmente. Não precisamos de uma interpretação oficial de quem quer que seja. E finalmente, quanto a vós outros, a unção que deles recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Olha isso. Não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Esse versículo é para fechar o assunto, né? O Espírito Santo nos ensinando, nós não temos necessidade de que ninguém nos ensine com uma suposta autoridade magisterial. Deus fala conosco, o Espírito Santo nos instrui, nós temos a mente de Cristo. Concluindo, Deus levantou homens para escrever as Escrituras, para que o seu povo,
de todas as épocas tivesse o povo acesso a ela. Então, não é à toa que Deus nos deu um livro na nossa mão para nós lermos, meditarmos, aprendermos, para que o Espírito Santo nos ensine, para que nós entendamos as coisas de Deus. É por isso que os reformadores se dedicaram a traduzir as Escrituras e a colocá-las na mão do povo. Como eu já falei, né? Esse foi um trabalho dos reformadores, colocar a Bíblia na língua dos povos. E na medida em que isso aconteceu, as pessoas abandonaram o romanismo e vieram para o protestantismo, que foi um movimento que nasceu dentro da Igreja Católica. Lembre-se, né? O movimento de reforma protestante nasce com padres e com freiras. Martinho Lutero era um monge agostiniano, doutor da Igreja. Os reformadores todos vieram do catolicismo. João Calvino era um católico convicto. Todos os reformadores, não havia reformador ateu, todos os reformadores eram católicos. Mas na medida em que eles começaram a estudar a Bíblia, eles começaram a falar: gente, está tudo errado, vamos reformar essa igreja. Não conseguiram, foram silenciados, foram mortos. Mas como a Bíblia se espalhou, e aí você tem a providência de Deus, fazendo com que naquela época a imprensa gráfica fosse criada, né? A imprensa de Gutenberg, porque até então as cópias eram na mão, mas com a máquina, os tipos de Gutenberg, naquela época os livros e a Bíblia se espalharam pelo continente europeu, e aí o povo, aí foi incontível. Aí o povo com a Bíblia na mão não teve como segurar, e a reforma se espalhou pela Europa inteira. Então isso acontece, quanto mais conhecimento, mais as pessoas saem das religiões de homens, das religiões opressoras. Isso aconteceu na Idade Média, tem acontecido nos nossos dias, né? Nós temos muita gente vindo para igrejas que estudam a Bíblia, sejam presbiterianas, batistas ou outras, que estavam em igrejas que proibiam eles de ler a Bíblia, cuja interpretação era ali estreita, e aí eles começaram a ler e começaram a ver que tinha coisa errada. Então, esse foi o plano sempre de Deus, que a sua palavra estivesse na mão dos seus filhos. É por isso que os evangélicos são tão prontos a distribuir Bíblias ao máximo de pessoas que conseguirem. Sempre foi o esforço evangélico, né? Espalhar Bíblias para o máximo de pessoas. É por isso que incentivamos a leitura anual da Bíblia e os estudos bíblicos semanais. Quando uma igreja não incentiva a leitura da Bíblia, é que ela não tem interesse em que o povo descubra a verdade. A reforma protestante aconteceu porque algumas pessoas começaram a ler a Bíblia. Não desperdice este alto privilégio. Leia a Bíblia todos os dias. E nós encerramos aqui. Ficou algum ponto que não ficou esclarecido, meus irmãos? Ficou claro? Sim, Silvana. Eles creem no Espírito Santo. Não me ocorre muita diferença, se os irmãos quiserem me ajudar, não me ocorre que no papel haja muita diferença. Há uma clara diferença na doutrina da santificação, há uma clara diferença, e aí envolve o Espírito Santo, né? Porque nós cremos que Deus nos regenera por meio do Espírito Santo, e o Espírito Santo santifica a nossa vida, né? Temos os meios de graça, Bíblia, oração, sacramentos para exercitar isso. O conceito católico nesse sentido é diferente. A santidade está em alguns homens e algumas mulheres. E é como se eles fossem santos pelo povo todo. É bem possível que você tenha amigos católicos que não ligam a mínima para a vida de santificação. Falam palavrão, tem vida sexual fora do casamento, não ligam. Mas o conceito é que quando eu vou para a missa me santifica. Eu saio da missa e vou viver a minha vida.
E há um depósito de santidade nos santos, canonizados pela Igreja Católica. E esse depósito serve para cobrir todo mundo. Esse não é o conceito bíblico, né? No conceito bíblico, discípulos de Cristo têm que se parecer com Cristo, cada vez mais, cada vez mais. Então, na minha opinião, essa é uma diferença visível entre católicos e protestantes. O católico não liga para a santificação. O protestante é uma luta contínua, a busca pela santificação. Tá? Sim, presbítero Marcos. Na continuação do comentário do reverendo, eu creio que, e aí por favor me corrija, o conceito na Igreja Católica a respeito de igreja se restringe ao clero. Os fiéis não são parte da igreja, eles são alcançados pela ação do clero. Então, gera a interpretação que os que podem ter a ação do Espírito Santo são os membros do clero, o povo não. Os membros do clero, né? De fato, a Igreja Católica, ela é a constituição do clero, né? Dos bispos. Para eles, a igreja são os bispos. Então, o conceito é onde o bispo pisa, ali tem igreja. É diferente do conceito protestante evangélico, que é a comunhão dos fiéis. Então, há essas exclusividades. Há muitas exclusividades, né? A questão da ceia, só o padre bebe o vinho, né? Qual é a base bíblica para retirar o vinho do povo? Há uma série de coisas, né? É uma igreja que tem uma classe chamada clero e tem o povão, que são os leigos. Isso não existe na igreja evangélica. Na igreja evangélica, nós somos uma nação de sacerdotes, como a Bíblia nos mostra, né? Nós somos um sacerdócio universal. O único mediador que nós temos é Cristo. Todos nós temos acesso a Deus, não precisamos confessar pecado a um padre, não precisamos de um intermediário para falar com Deus. Nosso único intermediário é Jesus Cristo. Então não tem essas classes como lá existe. Tá? Sim. Nós vamos... É verdade, não há essa ênfase, né? A dona Eni mostrou algo aqui. Não há essa ênfase de Espírito Santo no catolicismo. A ênfase são os santos e São Maria. Eles são os intermediários, né? Sim. Então, pastor, enquanto a Igreja Católica, ela entende muito a questão de intercessão, né? Que é esse fato aí dos santos e de Maria. Então, o povo em si, ele não precisa correr atrás da santificação, ele só trabalha em cima das boas obras, e quem vai puxar para o céu, né, vai resgatar, são os santos, Maria, enfim, que intercedem por eles lá no céu. E a igreja, ela não trabalha também a questão de fazer com que as pessoas se santifiquem. Só basta confessar ali o pecado para o padre e está tudo certo. A partir dali, zerou tudo que você tinha para trás. Entendi. Não se preocupa tanto com isso. Tanto é, se você for ver, a questão de disciplina não existe na igreja católica. O padre pode estar lá, ele está vendo que dentro da igreja mesmo está ocorrendo alguma coisa ali, ele só faz a missa dele ali e pronto, acabou. Então, essa preocupação com a santificação do povo não existe. Né? Tudo boas bem, obras, boas obras sim, mas e não a santificação. Intercessão, né? Sim, boa palavra, é isso mesmo. Se eu tenho santos e Maria para cuidar disso, né? Então eu não preciso me preocupar. Mas veja como isso difere da Bíblia, né? Veja como isso difere na Bíblia. Veja como na Bíblia nós somos exortados com frequência a sermos santos, a buscarmos a santificação, a meditarmos na palavra, a nos parecermos com Cristo. É uma tônica nas Escrituras, né? Que nós nos pareçamos com Jesus Cristo. Tá? Sim. O senhor Mauro, está chegando aí o microfone. As igrejas pentecostais, neopentecostais, não seriam como os reformadores que criaram as igrejas protestantes em contraponto a igrejas católicas no passado? E as dezenas, centenas e milhares de igrejas que aparecem hoje, que parecem hoje a Torre de Babel, cada qual dizendo que está com a verdade,
não seria uma grande reforma às tradicionais igrejas protestantes? Sim, nós temos problemas nesse sentido, né? Porque as igrejas protestantes sérias, elas dão ênfase na palavra de Deus. Agora, é um movimento que se espalhou, e até como cumprimento do sermão profético de Cristo, vem agora os falsos profetas, tá? E hoje eu mencionei no sermão, um indivíduo aluga um salãozinho comercial, inventa o nome de uma igreja, se autodenomina pastor, apóstolo, ele escolhe lá o título e começa a prometer um monte de coisas. Se o indivíduo for bom de fala, né, se for um bom comerciante, vai encontrar pessoas desavisadas para crer nele, mas tudo isso previsto por Cristo está fora da igreja verdadeira, né? Qual é a igreja verdadeira? Não é a presbiteriana, a batista, não há uma igreja verdadeira. Igreja verdadeira é aquele corpo de crentes que segue a palavra de Deus com fidelidade. João Calvino, reformador, diria: onde está a pregação genuína da palavra, ali está a igreja verdadeira, tá? Então, nós temos no passado essa instituição gigantesca que não deu ênfase na Bíblia, distorceu, e nos nossos dias nós temos centenas de instituições pequenas distorcendo também, né, sem seguir o verdadeiro evangelho. Sim, dona Renilda, está chegando aqui o microfone. O meu vizinho perguntou para mim, ele vai em várias igrejas, e ele perguntou para mim dessa igreja aqui, né? Dona Renilda, eu queria frequentar a igreja. Eu falei, só que lá não promete que você vai ficar bem na vida não, viu? Eu já falei bem assim para ele. Não promete, lá você vai ouvir a palavra de Deus, mas ela não promete que você vai ficar rico nem nada. Já avisou logo, né? Mas é isso mesmo. Muito bem. Mais alguma pergunta? Algum comentário? Ok, vamos terminar então com uma oração. Pai Santo, nós te agradecemos por Tua santa palavra, ó Pai, palavra que o Senhor fez com que fosse escrita, fosse preservada, fosse traduzida para que chegasse aqui ao nosso país, e por meio dela nós temos sido edificados pelo Senhor, temos sido conduzidos por caminhos retos, pastos verdejantes. Nós te louvamos por isso, Pai. Nós queremos te agradecer. Nós intercedemos por aqueles que estão seguindo doutrinas de homens, que estão seguindo, ó Pai, doutrinas criadas por mentes humanas e têm se desviado da Tua santa palavra. Nós pedimos por estes, que o Senhor, ó Pai, ilumine a mente deles, ilumine a mente, o coração, para que eles se voltem à palavra, Pai, para que eles saiam do legalismo, da opressão humana, de doutrinas que o Senhor nunca nos deu, e eles se voltem às Tuas Escrituras, a verdadeira doutrina, a verdadeira palavra do Senhor, nos dada pelos profetas, pelos apóstolos. Ó Pai Santo, nós intercedemos por estes, pedimos que o Senhor resgate todos aqueles eleitos do Senhor que estão nestas instituições, Pai. Abençoa as igrejas sérias, abençoa, ó Pai, a igreja evangélica no Brasil, as dezenas de denominações, para que se aprofundem cada vez mais na Tua santa palavra, e que a Tua santa palavra reforme o nosso comportamento, a fim de que as pessoas olhem para nós e percebam consagração, santificação, que nós sejamos cristãos no melhor sentido da palavra, Pai. Abençoa-nos, portanto, fortalece a nossa fé e ajuda-nos a sermos instrumentos na divulgação destas verdades. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.